Olá, meu povo, como vocês estão? Eu gravo esse vídeo em uma temporada em que estamos praticando uma quarentena devido ao noticiado surto da Covid-19. Estamos em abril de 2020 e quero sugerir que esta quarentena pode ser proveitosa para várias coisas, como, por exemplo, para fazer boas leituras. E quero, então, deixar uma sugestão para vocês hoje aqui. E a sugestão que eu quero fazer é a sugestão de leitura de um clássico cristão chamado O Peregrino. O Peregrino, de John Bunyan, é um clássico da literatura, um dos livros mais publicados e difundidos de toda a história. Mesmo assim, você pode ser um daqueles que ainda não conhece esse maravilhoso exemplar da literatura. Eu, que conheci esse livro há muitos anos, só o li na semana passada. John Bunyan foi um cristão batista, escritor, pregador, viveu de 1628 a 1688. O Peregrino é, provavelmente, a alegoria cristã mais conhecida em todos os tempos. Se você for um daqueles que ainda não conhece esse clássico, eu te convido a ver comigo um dos trechos dessa obra. Esse exemplar aqui é de 1967. Eu tenho essa relíquia aqui comigo, que fazia parte da biblioteca dos meus pais, e, como vocês podem ver, com direito a emendas de fita adesiva para tentar prolongar a vida útil dele. E esse exemplar aqui, como já falei, é de 1967, publicado então pela imprensa metodista. E aqui uma curiosidade histórica, situada então na Estrada do Vergueiro, a atual Avenida Senador Vergueiro, em São Bernardo do Campo. E como nós podemos ver aqui nesta página, este livro conta a história de alguém chamado Cristão, que empreende uma viagem rumo a um maravilhoso lugar chamado Cidade Celestial. Entre tantos momentos dessa viagem, ele se depara com diversos outros personagens que ora o ajudam, ora o atrapalham no seu caminho rumo a essa cidade. Em um dos momentos em que Cristão se desvia do caminho pelo qual devia seguir, ele e seu companheiro naquele momento, chamado Esperança, são aprisionados pelo gigante Desespero, em um lugar chamado Castelo da Dúvida, onde eles foram muito maltratados. E este é o contexto do trecho que eu quero compartilhar agora com vocês. Lá no topo da página está escrito "Assim se fez", e logo em seguida ele conta: na manhã seguinte, levou-os o gigante ao pátio do castelo, segundo os conselhos de sua mulher, e disse-lhes: estas ossadas pertenciam a peregrinos como vós, que violaram os meus estados, como também vós fizestes, e aos quais despedacei quando bem me pareceu, como hei de fazer-vos dentro de poucos dias. Agora ides outra vez para a prisão. E acompanhou-os até a porta do cárcere, dando-lhes muitos açoites. Ali permaneceram tristes todo o dia do sábado, em circunstâncias tão lamentáveis como anteriormente. Chegada a noite, tornou o gigante a conversar com sua esposa acerca dos peregrinos, estranhando que nem os açoites, nem os conselhos pudessem dar cabo deles. Receio, disse a mulher, que nutram a esperança de que venha alguém libertá-los, ou que tenham consigo alguma chave falsa, por meio da qual esperem evadir-se. Eu amanhã os revisitarei, volveu o gigante. Era perto da meia-noite de sábado, quando os nossos peregrinos começaram a orar, continuando ambos em oração até quase ao romper da alvorada. Momentos antes de amanhecer, prorrompeu o cristão nestas fervorosas palavras, como se estivesse espavorido. Que louco e que nécio eu sou em estar aqui neste calabouço, quando podia estar gozando a liberdade. Tenho no peito uma chave chamada promessa, que, estou persuadido, poderá abrir todas as fechaduras do castelo da dúvida. Sim, exclamou Esperança. Que boas notícias me dás, irmão. Tira, pois, a chave do teu seio e experimentemos. Cristão tirou a chave e a aplicou à porta da prisão. Instantes depois, a fechadura cedia e a porta abria-se de par em par com a maior facilidade. Cristão e Esperança saíram. Chegaram à porta exterior que dava para o pátio do castelo, a qual cedeu com a mesma facilidade.
Dirigiram-se em seguida para o portão de ferro que fechava toda a fortaleza e, apesar de a fechadura ser excessivamente forte e complicada, conseguiram abri-la com a chave. Empurraram o portão para fugirem a toda pressa, mas os gonzos rangeram tanto que acordaram o gigante desespero, o qual se levantou imediatamente para ir em perseguição dos fugitivos. Mas faltaram-lhe as forças porque foi acometido por um dos seus acidentes, o que o impediu de correr atrás dos peregrinos. Entretanto, corriam eles, chegando à estrada real, livres de todo receio, pois já se achavam fora da jurisdição do gigante. Tendo passado a prancha que dava serventia para os terrenos pertencentes ao castelo, começaram a refletir entre si sobre o modo por que podiam prevenir do perigo em que se achavam os peregrinos que os seguiam, de caírem também em poder do gigante, e assentaram em erguer ali uma coluna, gravando-lhe no cimo estas palavras: Este caminho conduz ao Castelo da Dúvida, propriedade do gigante desespero que menospreza o rei do país celestial e busca destruir os seus santos peregrinos. Esta prevenção aproveitou a muitos que chegaram mais tarde àquele sítio e que, lendo o letreiro, puderam evitar o perigo. E depois de erigida a coluna, entoaram um hino que se compunha pouco mais ou menos das seguintes palavras: Que terrível situação a nossa, quando saíamos do caminho direito. Então conhecemos o que é pisar terreno vedado. Ah, vós que nos seguis nesta peregrinação, estai vigilantes, aprendei do nosso exemplo e fugi sempre de entrar no castelo da dúvida, porque caireis nas mãos do terrível gigante desespero. Podemos aplicar este episódio narrado aqui a diversas situações comuns da vida, situações que já passamos, que estejamos passando, ou venhamos a experimentar, nas quais nos vemos pressionados por diversas preocupações. As preocupações podem ser motivadas por vários aspectos das circunstâncias que passamos. Hoje, por exemplo, alguns estão extremamente preocupados com as possíveis consequências de uma doença. Outros tantos estão extremamente preocupados com a desestruturação do sistema econômico, também tão importante a todos. Outros preocupam-se com ambas as coisas. O fato é que muitas situações da vida como esta podem exigir e exigem nossa atenção. Nós, que conhecemos a graça de Deus em Cristo Jesus, podemos encarar um evento como este com muita naturalidade. As cenas protagonizadas por pessoas poderosas são motivadas, sim, por interesses os mais diversos, quer sejam bons, quer sejam maus. E apesar desses interesses motivadores, podemos nutrir uma expectativa positiva em qualquer situação, pois sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, como nos diz Paulo em Romanos 8, 28. A verdade ilustrada pelo trecho aqui compartilhado nos mostra que Deus nos propõe um caminho, que é trilhado por nós pelo simples fato de buscarmos as orientações para a vida na palavra de Deus, a qual devemos conhecer e obedecer. Devemos também nos empenhar para que a palavra de Deus, cheia de instruções, como também de gloriosas promessas para nós, seja conhecida de todos aqueles com quem convivemos para sua própria segurança e paz, assim como fizeram os peregrinos, erigindo aquela advertência para os próximos peregrinos que passassem por ali. Se nós insistirmos em ignorar a Bíblia ou em não obedecê-la, estaremos propensos a nos consumirmos em ansiedade e a passar da ansiedade ao desespero, e as consequências podem ser maléficas e profundas. Por isso, fazemos muito bem em atentar para o fato de que muitas pessoas capacitadas por Deus nos deixaram a sua palavra, a Bíblia, e tantas outras têm se empenhado em transmitir seus ensinamentos, sendo um dos mais repetidos o ensinamento expresso em frases como não temais, ou não tenhais medo, ou não fiquem ansiosos. E quero encerrar com uma dessas declarações nas palavras registradas por Pedro em sua carta. E assim dizem as palavras de Pedro em sua carta: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.
Espero ter aguçado o seu interesse pela leitura de O Peregrino. Você crê em Deus? Não tema, não tenha medo. Lance seus cuidados à providência do Deus Todo-Poderoso.